Petrobras, vamos falar de Petrobras, né, nessa sexta-feira, que é feriado, mas temos informações importantes. A gente vai dar uma olhada na parte ali dos dividendos, quanto a companhia pode aumentar a distribuição aí de dividendos para você, para nós que temos as ações, com essa alta do petróleo. A gente vai compreender pontos importantes. Então, vai lá, já deixa o seu comentário. Thiago, tenho Petrobras, vendi. Estou aguardando novos dividendos, grandes dividendos agora em 2026, ou vou aumentar a minha posição. Deixa lá nos comentários, deixa também onde você está falando, né? De onde você mora, onde você acompanha os nossos conteúdos. Ah, Thiago, sou aqui do estado de São Paulo, sou do estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. Sou da região sul, Thiago, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Sou da região centro-oeste, Goiás, Campo Grande, Mato Grosso. Sou da região, Thiago, do Nordeste, ali Bahia, Maranhão, Piauí, Pernambuco, outras cidades também, estados aí espalhados pelo nosso Brasil. Deixe os comentários, compartilhe também o vídeo, deixe o like, é importante. Vamos se inscrever também no canal, pessoal. Tem muitos que acompanham o nosso canal, mas não são inscritos. Então, se faz sentido esse conteúdo, os nossos conteúdos, já vai lá, se inscreve, é gratuito. A gente vai começar falando aqui um pouquinho da visão do BTG, depois a gente vai dar uma olhada, tem ali os dividendos projetados já, com essa nova atualização também da alta do petróleo. O BTG aqui diz que tirou, né, a Prio ali da sua recomendação ou da sua carteira e está colocando o Petrobras devido os dividendos, né? Nós sabemos que temos aí os conflitos atualmente envolvendo ali o Oriente Médio. Isso está elevando o preço das commodities, principalmente aqui o preço do petróleo. Então, o BTG vê a Petrobras aí um pouco mais protegida em um possível cenário de petróleo aí mais barato. A gente sabe que essa alta aí acima de US$ 100 o barril é justamente em razão ali dos conflitos, mas acabando a guerra ou minimizando esses conflitos, devemos ter um ajuste no barril de petróleo. E aqui o BTG disse que a Petrobras está mais preparada aí nesse momento e também para o que vai acontecer no futuro. Depois a gente vai dar uma olhada, tem ali as projeções de dividendos, inclusive a gente vai dar uma olhada na reserva da companhia que disparou, né? A companhia reteve lucros e estamos esperando também que ela faça anúncio de dividendos extraordinários ainda em 2026. Seguindo aqui, a gente fala do barril de petróleo. Temos aqui o último fechamento, a gente observa, né? Região aí acima de US$ 109, né? Aqui é o futuro de petróleo. Importante a gente entender esse movimento de alta do petróleo é justamente por uma questão de demanda, né? Ou seja, a procura por óleo e gás pelo mundo aquecida e uma oferta mais restritiva, ou seja, com os conflitos ali temos algumas paralisações nas produções de óleo e gás, principalmente nos países ali do Oriente Médio. Temos a questão da logística, né, o transporte que passa ali por um ponto estratégico, onde o Irã tem ali um certo controle, e isso está gerando aqui essa alta do petróleo. Mas pode ser momentânea, devemos ter talvez uma correção, ou se manter acima aqui de US$ 100 o preço de barril futuro, com certeza não só Petrobras, mas as demais petroleiras vão ter grandes lucros, né? Prio, Brava Energia, entre outros. Por enquanto, temos aqui esse cenário, o último fechamento, você vê aqui uma alta de cerca de quase 8% no futuro de petróleo. Seguindo aqui, a gente fala um pouquinho agora das ações preferencial, que é as ações Petri 4. A gente observa aqui o último fechamento, região aqui dos R$ 48,15, bateu aqui próximo de R$ 50, né, que são os fechamentos, ó, ali no final de março, dia 30 de março, e depois deu uma recuada, ou seja, o barril deu uma leve baixa, acabou influenciando na cotação. Mas o que chama a atenção, desde novembro do ano passado, a gente pegar aqui, ó, ela estava na região dos R$ 30, 29, R$ 30. E o fluxo de compra, né, veio aumentando, aumentou o fluxo de compra, de negociação
nas ações preferencial e agora você tem aqui essa alta, né, chegando próximo a R$ 50. Acima disso, nós temos alguns alvos importantes, tá aqui, ó. Depois dos R$ 50, que é uma linha importante, ela buscaria os R$ 52 e depois, um pouco mais acima aqui, pode buscar R$ 55, tá? Que é as ações Petri 4 aqui, as ações preferencial que nós temos aí na nossa carteira do canal. Investimos há um bom tempo em Petrobras e agora pegamos essa alta muito interessante, tá? Ou seja, pode ter correção? Sim, depende ali principalmente dessa questão do barril de petróleo. Mas o que é importante a gente entender? A Petrobras ela tem hoje, com exceção da China, né? A China é uma grande compradora de petróleo da Petrobras. O Brasil é hoje o país que mais gera receita, ou seja, dinheiro para a companhia. Ou seja, mesmo ainda com a queda, né, do barril de petróleo, se acontecer aí no curto prazo, o Brasil é hoje uma grande fonte, a maior fonte de receita de dinheiro de Petrobras. Então, saindo aqui do gráfico, a gente entende um pouquinho a questão aqui do preço, né? Tivemos inclusive aqui a Petrobras negando, né, que está com a defasagem de preço em razão aí da alta atual do barril de petróleo. Então, mesmo com essa alta aí do barril de petróleo, a companhia informa que não está com a defasagem dos preços, né? Você que abastece o seu carro diariamente já percebeu que o combustível aumentou, né? Principalmente a gasolina e o diesel aí nos postos de combustível. Então, a Petrobras aqui negando que os preços estão em defasagem devido a essa alta do petróleo, pesa no bolso, é claro, do consumidor, eleva a expectativa de inflação aí para os próximos meses, mas a companhia negando aqui que está defasado o preço em razão da alta do petróleo. Seguindo aqui, aquilo que nós falamos ali um pouco, só para você entender aqui para a gente entender de forma muito mais simples, aqui está o gráfico, né? Temos aqui o gráfico, aonde a Petrobras ela gera, né, a sua receita. Então, o Brasil, você vê aqui ó, mais de 70%. A China é uma grande compradora, 11%, inclusive. A economia chinesa vem aumentando as compras, né, de petróleo com essas altas recentes. Você sabe que a China e Estados Unidos são ali as grandes potências que têm ali principalmente discussões, né, conflitos comerciais muito elevados recentemente. Então, a China acaba optando em comprar também petróleo do Brasil e Petrobras aqui exportando mais de 11%. Com a chegada da margem equatorial, que é um projeto mais de longo prazo, e também com o pré-sal avançando, ampliando a sua parte de produção, a China pode ser uma grande compradora, ainda aumentando, inclusive, aqui acima dos 11%, as exportações de Petrobras. Depois nós temos aqui a Ásia com 5%, né, tirando a China, a Europa 4%, Américas 4%. Então, a Ásia, quando você pega ali não só a China, mas também outros países, ó, mais de 15%, ali 16% do petróleo que a companhia exporta vai para esse continente asiático. Seguindo aqui, a gente fala agora dos dividendos, que é importante a gente entender. Os dividendos vão surpreender, ou podem surpreender com certeza, em 2026, devido a essa alta do petróleo, ou seja, gera mais receita para a companhia, tá? Então, considerando a política de distribuição da empresa, né, ela pode aumentar significativamente a distribuição de dividendos agora em 2026. Por isso que o BTG ali no início você viu que ele já está antecipando, ou seja, está comprando ou colocando na sua recomendação as ações aqui de Petrobras. Quando a gente olha hoje para o cenário de fluxo de caixa livre, a gente sabe que a companhia ela remunera os seus investidores com base no fluxo de caixa livre, tá? Então não é com base no lucro líquido, tem uma diferença, eu vou deixar inclusive fixado lá nos comentários para você entender o que é um fluxo de caixa livre e a diferença em relação ao lucro líquido. Então, tudo que ela gera de receita, ela tira ali uma parte para os investimentos, uma parte para fazer as suas rotinas, né, operacionais, o que sobra, ela vai destinar ali um percentual aos dividendos, tá? Então, é com base no fluxo de caixa livre que a Petrobras paga os proventos, os dividendos para os seus acionistas. Então, aqui nós temos um conservador, né, que seria a base
anterior de fluxo de caixa, o cenário atual, então tem aqui o cenário atual e o cenário otimista está aqui. Então você vê que aumentando o fluxo de caixa livre, ela pode pagar até R$ 4,89, tá? Por unidade de ação. Aqui seria 10% ó, de dividend yield, né? Considerando a cotação atual ali na faixa dos R$ 48. Considerando isso dentro da política dela, tá? De distribuição de dividendos. Aqui não estamos falando ainda dos dividendos extraordinários, que é uma outra modalidade que a Assembleia, ali, o Conselho de Administração, a diretoria, pode aprovar. Então, aqui é o fluxo dela normal de pagamentos de dividendos, aumentando o fluxo de caixa livre, ela vai aumentar a distribuição de dividendos. Quando a gente olha hoje aqui para o cenário de dividendo extraordinário, que seria aqui uma aprovação do Conselho de Administração, aqui nós temos o último fechamento, a última atualização das reservas de lucro da Petrobras, tá? Tiago, por que isso é importante você como acionista, ou você como futuro investidor, ou você que comprou as ações de Petrobras entender, lá no site do RI você vai ter acesso a todos esses documentos, a todas essas informações, tá? Para você ficar bem informado. Então, da reserva de lucros, ela tira também uma parte para fazer o pagamento de dividendos, e aí pode ser dividendos adicionais, dividendos intermediários, extraordinários, ela vai usar a nomenclatura que melhor tiver ali para o atual nível de aprovação. Então, as reservas de lucro, aqui é importante a gente entender, aumentaram significativamente quando a gente compara de um ano para o outro, tá? Vamos colocar aqui o nosso sinalizador para você entender como a companhia vem aumentando aí de 2024 para cá suas reservas, o que pode impulsionar também o pagamento de dividendos adicionais ou extraordinários. A gente observa aqui em cima, ó, temos aqui o saldo, né? O saldo em 31 ó, de dezembro de 2024, fechamos aqui com um saldo de 94 bilhões de reais e tínhamos uma retenção aqui, ó, de lucros. Nós tínhamos uma retenção de lucros de 26 bilhões aqui, ó, retenção no dia 1º de janeiro, tá? De 2025. O saldo, né, da retenção aqui de lucros, ó, quando você olha aqui o fechamento 31 de dezembro de 2025, chegou a 89 bilhões de reais. Então você tem diferença bem significativa, né? Então você tem, ó, fechamento 31. Vou até mudar a cor aqui para ficar melhor para a gente entender. Vou colocar uma cor aqui azul, para a gente ficar melhor entendido sobre essa questão do saldo. Então tá aqui, ó. O saldo que fechou em 31 de dezembro de 2024 estava aqui, ó, 26 bilhões, né, que foi ali ó, a retenção dos lucros da companhia, e agora tivemos aqui um fechamento de 89 bi, ou seja, muito significativo, ou seja, possibilitando aí pagamentos de dividendos extraordinários. Depois a gente vai trazer mais para frente, assim que ela divulgar o primeiro TRI, deve atualizar aqui os lucros de retenção, a gente traz também uma projeção de quanto ela pode pagar, tá, de dividendos extraordinários agora, né, em 2026. Para finalizar, importante, a gente viu ali que tem coisas boas, né? A companhia deve aumentar o seu fluxo de caixa livre, a sua receita, com o aumento do petróleo, mas aqui é importante a gente entender, nos preços atuais de cotação, aqui são as ações preferenciais, tem aqui o PVP, ó, que é o preço, né, sobre o valor patrimonial, está 1,5, e a média histórica dela 1,08, ou seja, está um pouquinho cara no cenário atual. Então, aquilo, se você já comprou abaixo dos R$ 40, fez um bom preço. Se você está querendo comprar ou aumentar a posição, aguarde um pouco mais, pode ter correção. Você vê aqui pela média histórica de preço, ela está um pouco mais alta, tá? Está um pouco mais alta atualmente no cenário atual. Além disso, temos parte aqui do cenário de 2026, né? Tem ali os conflitos que a gente viu, o preço do petróleo está aumentando, tem as decisões políticas, ou seja, o governo pode influenciar, né, nos preços, e ano eleitoral, né? 2026 é um ano eleitoral, ou seja, o governo pode ter ali influência diretamente
na questão dos lucros aqui da Petrobras, porque aumento de combustível é algo impopular, né? Você concorda? Então, para o consumidor, principalmente para as pessoas de classe média baixa, né? Aqueles que dependem muito de abastecer o seu carro para trabalhar, enfim, tenham ali uma renda menor, aumento de combustível é algo impopular. Então, tem a questão eleitoral, governo, são questões que a gente fica sempre no radar, olhando do ponto de vista aqui, né, do investidor. Então, tudo isso aqui é também um ponto de atenção para você acompanhar. Mas deixa nos comentários, Thiago. Eu estou ainda confiante com o Petrobras, mantenho ali minha posição, ou vendi, né? Bateu ali próximo dos R$ 50, vendi as ações, estou esperando uma nova correção. Deixa nos comentários, deixa também, Thiago. Sou aqui do estado de São Paulo, região sudeste, toda a região norte, nordeste, sou da região sul, centro-oeste, sou do DF, né? Distrito Federal. Deixa aí de onde você está falando, de onde você está comentando aqui o nosso conteúdo e se inscreve no canal se fizer sentido esses conteúdos que nós produzimos. É para você aumentar o seu conhecimento, gerar mais conhecimento. Deixa também o like que é importante. Então falamos nesse conteúdo dela, a gigante Petrobras, muita informação boa para você que acompanha o nosso canal. Se inscreva, deixa o like, deixa os comentários. Nos encontramos nos próximos vídeos. Forte abraço!